Essa sociedade foi formada por várias cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada uma era governada por um líder com autoridade religiosa e militar, o que criava um equilíbrio entre fé e poder político. Entre suas maiores contribuições para a história estão a invenção da escritura cuneiforme, o desenvolvimento da roda, técnicas de irrigação para a agricultura e os primeiros códigos legais. O comércio com povos distantes, como os da Anatólia e do Vale do Indo, mostrou como os sumérios estavam conectados com outras culturas, mesmo em tempos tão antigos. Culturalmente, deixaram um legado rico em mitos, poesia e conhecimento astronômico. A queda dos sumérios começou por volta de 2300 a.C., quando Sargão de Acádia conquistou suas principais cidades e estabeleceu o Império Acádio, o primeiro império unificado da história. Essa dominação minou a autonomia das cidades-estados da Suméria e centralizou o poder sob domínio acádio. Mesmo assim, os sumérios continuaram influentes culturalmente, mantendo uma escrita, a religião e a administração. Após o colapso do Império Acádio por volta de 2150 a.C., em meio a revoltas internas e invasões de povos como os Gutis, os sumérios tentaram o renascimento sob a terceira dinastia de Ur. Essa fase viu avanços na arte, na arquitetura e na administração, mas foi marcada por desafios crescentes. O esgotamento do solo devido à irrigação excessiva causou a salinização, o que reduziu drasticamente a produtividade agrícola. Mudanças climáticas levaram à escassez de chuvas, agravando crises alimentares. O conflito constante com povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, enfraqueceram ainda mais a região. Entre 2000 e 1900 a.C., uma série de invasões e fragmentação política resultaram na queda definitiva da Suméria como uma entidade política. O Império Acádio é lembrado como o primeiro império verdadeiramente unificado da história humana. Surgiu por volta de 2334 a.C., quando Sargão de Acádia, o líder militar de origem humilde, derrotou os reis sumérios e consolidou sob o seu comando as diversas cidades e estados da Mesopotâmia. Ele estabeleceu a capital em Acádia, criando um modelo centralizado de governo com administrações regionais controladas por governantes leais ao imperador. Esse sistema permitiu que o império se expandisse de forma impressionante, alcançando a Síria ao norte e a região do Golfo Pérsico ao sul. Sargão e seus sucessores não apenas unificaram povos distintos, mas também incentivaram a padronização da escrita cuneiforme, a centralização econômica e a produção de uma identidade cultural imperial, algo inédito na época. Essa integração trouxe prosperidade, comércio intenso e avanços na engenharia e na administração pública. A influência acádia se espalhou por todo o Crescente Fértil, servindo como base para impérios que surgiriam mais tarde, como os babilônios e os assírios. No entanto, o império começou a enfraquecer após a morte de Naram-Sin, neto de Sargão. Durante seu reinado, ele se autoproclamou Deus dos quatro cantos do mundo, o que causou forte resistência interna, especialmente entre os sacerdotes e a elite suméria, que viam isso como uma blasfêmia. Ao mesmo tempo, o império enfrentava desafios externos, invasões constantes dos Gutis, um povo vindo da fronteira dos Zagros, começaram a desestabilizar as fronteiras. A economia foi profundamente abalada por uma severa mudança climática. Por volta de 2200 a.C., registros indicam uma grande seca que durou décadas. Esse colapso climático causou o fracasso das colheitas, provocou migrações em massas e gerou fome em larga escala. O império, já fragilizado por disputas internas e instabilidade política, não conseguiu conter os Gutis, que tomaram a capital e puseram fim ao domínio acádio por volta de 2150 a.C. Mesmo com seu fim político, o legado do Império Acádio perdurou. A ideia de um império unificado, a estrutura administrativa e a língua acadiana continuaram a influenciar os impérios posteriores da Mesopotâmia. A civilização minoica floresceu na ilha de Creta por volta de 2700 a.C., sendo considerada a primeira grande civilização da Europa. Seu nome deriva do lendário rei Minos, mas seu verdadeiro brilho veio no seu desenvolvimento cultural, econômico e artístico. Organizados em torno de palácios complexos, como os de Knossos, os minoicos criaram uma sociedade altamente sofisticada com escrita própria, arte refinada e uma economia baseada no comércio marítimo. Com uma marinha poderosa e rotas comerciais que iam do Egito ao Mar Egeu, a civilização prosperou por séculos. Diferentes de muitas culturas contemporâneas, os minoicos pareciam ter uma sociedade relativamente pacífica, com poucas evidências de fortificações militares. Suas pinturas, cerâmicas e rituais religiosos revelam uma cultura rica, centrada em divindades femininas e no culto à natureza.
O impacto da civilização minoica foi profundo. Ela influenciou diretamente o desenvolvimento da civilização micênica na Grécia continental e moldou aspectos importantes da cultura mediterrânea, como a arquitetura palaciana, o uso do símbolo do labirinto e mitos que deram origem à base da mitologia grega. Mas a queda da civilização minoica permanece um mistério envolto em múltiplas camadas. O ponto de inflexão parece ter sido uma catástrofe natural, por volta de 1600 a.C., a erupção do vulcão Tera devastou a região. Essa explosão foi uma das mais poderosas da história registrada e causou tsunamis massivos que atingiram Creta, destruindo portos e centros comerciais. Embora a civilização tenha tentado se recuperar, sua infraestrutura foi profundamente abalada. A economia marítima colapsou, as rotas comerciais foram interrompidas e a população enfrentou grande instabilidade. Além disso, arqueólogos identificaram sinais de incêndio e destruição nos palácios, indicando conflitos internos ou invasões. Essa fragilidade crescente abriu espaço para a ascensão dos micênicos, um povo guerreiro da Grécia continental que gradualmente dominou a ilha de Creta por volta de 1450 a.C. Com isso, a escrita linear A foi substituída pela linear B e a cultura minoica foi absorvida. A civilização continuaria por algum tempo, mas sob o domínio externo e com influência cada vez menor. Por volta de 1600 a.C., surgia na Anatólia um império que mudaria o curso das civilizações do Oriente Próximo, o Império Hitita. Com raízes indo-europeias, os hititas formaram uma sociedade organizada e altamente militarizada, conhecida por seu domínio no ferro e por desafiar gigantes como o Egito. Sua capital era uma cidade fortificada de impressionante engenharia, e seu sistema de escrita cuneiforme revelava um aparato administrativo sofisticado. A ascensão dos hititas se deu por sua capacidade de unir diversos povos sob um sistema centralizado. Eles absorveram culturas vizinhas, usaram tratados diplomáticos, como o famoso Tratado de Paz com o Egito após a Batalha de Kadesh, e se destacaram pelo seu código de leis, que antecipava aspectos de justiça social como multas e compensações, ao invés de punições cruéis. Mas o colapso dos hititas veio tão rápido quanto a sua ascensão. Por volta de 1200 a.C., uma série de fatores internos e externos se combinaram para provocar sua queda. Internamente, o império enfrentava instabilidade política. A sucessão de reis era frequentemente contestada, e revoltas internas começaram a minar a autoridade do trono central. Externamente, o mundo ao redor entrava em crise. Um fenômeno ainda mal compreendido, conhecido como o colapso da Idade do Bronze, assolava o Mediterrâneo Oriental. Secas prolongadas, colheitas falhadas, terremotos e movimentos migratórios colocaram pressão sobre a fronteira do Império. Um dos fatores mais devastadores foi o ataque dos misteriosos povos do mar, grupo nômades e guerreiros que destruíram cidades costeiras e interrompiam as rotas comerciais. Por volta de 1170 a.C., a capital foi saqueada e abandonada. A escrita desapareceu da região por séculos. O império desmoronou em pequenos reinos independentes, e a civilização hitita como força unificadora desapareceu da história, sendo redescoberta apenas no século XX, com escavações arqueológicas que revelaram seu papel crucial no cenário antigo. Poucos impérios da antiguidade foram tão temidos e ao mesmo tempo tão admirados quanto o Império Assírio, surgido no norte da Mesopotâmia, em torno da cidade de Assur. O império atingiu seu auge entre o século IX e VII a.C., estendendo-se do Egito até a Pérsia, com uma máquina de guerra implacável, uma administração extremamente eficiente e um sistema de espionagem inovador. Os assírios dominaram o cenário político do Oriente Próximo por séculos. A força do império estava em sua organização militar, tática de cercos avançadas, exércitos permanentes e estratégias de terror psicológico. Cidades inimigas eram destruídas, populações deportadas em massa, e inscrições detalhavam cada vitória em uma clareza assustadora. O objetivo não era vencer, era esmagar qualquer resquício de resistência. No entanto, o poder assírio não se limitava à guerra. Eles criaram uma das primeiras bibliotecas conhecida, a Biblioteca de Nínive, reunindo textos religiosos, científicos e literários. Sua administração dividia o império em províncias com governos locais, ligados diretamente ao rei. O sistema permitia controle rápido de vasto território, mas também exigia um estado em constante vigilância. No final do século VII a.C., uma série de fatores convergiram para sua destruição. Internamente, o império tornou-se insustentável. O custo de manter exércitos permanentes, controlar territórios distantes e lidar com rebeliões frequentes esgotou os recursos do Estado.
As revoltas internas se tornaram cada vez mais difíceis de conter e a autoridade do trono foi sendo questionada. Externamente, a coalizão entre antigos inimigos selou o destino assírio. Babilônios e medos se uniram em uma ofensiva devastadora. Em 612 a.C., a capital Nínive foi tomada e destruída em um massacre que chocou até os padrões da época. Em poucos anos, as cidades assírias foram arrasadas e a civilização que por tanto tempo aterrorizou seus vizinhos desapareceu do mapa. Após séculos de domínio assírio, a Babilônia ressurgiu das cinzas com um vigor impressionante. O chamado Império Neobabilônico, que floresceu entre 626 a 539 a.C., foi um dos mais fascinantes e culturalmente ricos da antiguidade. Sob o comando de Nabucodonosor II, a cidade de Babilônia não apenas reconquistou sua autonomia, mas se tornou uma joia do Oriente Médio, com templos monumentais, jardins lendários e um sistema administrativo refinado. A cidade parecia um reflexo da ordem cósmica, onde religião, política e arte se entrelaçavam. O império também marcou um avanço significativo na astronomia, na matemática e no direito. Os babilônios registravam eclipse, previam movimentos celestes e utilizavam um calendário sofisticado. O Código de Hammurabi, embora anterior, continuava a influenciar a estrutura jurídica da época, reforçando um ideal de justiça estatal. Mas a grandeza teve um preço. A queda do Império Neobabilônico começou com erros estratégicos e uma crescente instabilidade política. Após a morte de Nabucodonosor, o Império enfrentou uma sucessão de reis fracos, disputas internas e conspirações na corte. O esgotamento econômico também se tornou evidente, resultado de guerras e de manutenção de um luxo estatal insustentável. O golpe final veio de fora. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, marchou sobre a Babilônia. Mas o mais surpreendente foi a ausência da resistência. A cidade foi tomada praticamente sem luta, com muitos habitantes vendo os persas como libertadores. Ciro se apresentou como restaurador da ordem divina e garantiu o culto aos deuses locais, uma estratégia que consolidou sua imagem e dissolveu o império sem muita luta. Começando como uma pequena cidade no Lácio, transformou-se em uma das grandes potências da história. O Império Romano alcançou seu auge em 2 d.C., sob o governo do imperador Trajano, com um território que se estendia da Bretanha ao Egito, da Península Ibérica à Mesopotâmia. Sua força estava na organização administrativa, nas poderosas legiões e numa rede de estradas e aquedutos que conectavam um vasto império como se fosse uma única cidade. Roma deixou contribuições duradouras. O Império Romano influenciou códigos jurídicos por toda a Europa. A engenharia romana permitiu a construção de estruturas monumentais, como o Coliseu e os aquedutos. E o latim, sua língua, deu origem a várias línguas modernas. O sistema político, com seu senado, magistrados e leis escritas, moldou a noção ocidental de república e cidadania. E mesmo após a adoção do cristianismo, o império continuou como uma máquina de poder e cultura. Mas mesmo os gigantes têm seus pontos fracos. A crise começou internamente. No século III d.C., Roma enfrentou um período de instabilidade intensa, conhecida como a crise do terceiro século, uma sequência de imperadores mortos, inflação desenfreada, pressões militares constantes nas fronteiras e colapso econômico. A confiança no governo diminuiu e a burocracia se tornou um peso insustentável. As invasões bárbaras deram o golpe final. Em 476 d.C., o imperador Rômulo Augustulo foi deposto. Não houve uma batalha épica, apenas um fim silencioso de toda uma era. O Império Bizantino foi mais do que uma continuação do Império Romano do Oriente. Foi um império com alma própria, que sobreviveu por quase 1000 anos após a queda de Roma. Sua capital, Constantinopla, fundada por Constantino em 330 d.C., tornou um dos centros mais influentes do mundo medieval, tanto em poder quanto em cultura. Combinando elementos romanos, gregos e orientais, os bizantinos criaram uma civilização única, marcada pelo cristianismo ortodoxo, pela arte refinada e pela administração centralizada. No auge, o Império Bizantino controlava vastas regiões do Mediterrâneo, incluindo partes da Itália, Grécia, Egito, norte da África e até porções da Península Ibérica. Seu sistema jurídico, o Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano, tornou-se um dos pilares do direito ocidental. Sua resistência a invasões islâmicas, as alianças diplomáticas e o uso da burocracia como instrumento de poder garantiram a sobrevivência do império mesmo quando o resto da Europa mergulhava na instabilidade feudal. Mas o brilho do império começou a se apagar lentamente. A queda do império foi resultado de uma combinação de fatores:
Conflitos internos constantes entre nobres, golpes palacianos e disputas religiosas como a crise iconoclasta. O Império também enfrentou dificuldades econômicas, agravadas por tributações excessivas e pelo declínio das rotas comerciais. A Quarta Cruzada, em 1204, foi um dos golpes mais severos. Cruzados cristãos saquearam Constantinopla, deixando cicatrizes profundas e instaurando o chamado Império Latino. Cercado por todos os lados pelo crescente poder otomano, resistiu o quanto pôde. Em 1453, após um cerco implacável liderado por Maomé II, Constantinopla caiu. A última muralha do mundo antigo cedeu e o mundo entrou definitivamente na Era Moderna. O Império Inca foi uma das civilizações mais impressionantes do continente americano antes da chegada dos europeus. Surgido na região dos Andes, o Império teve sua capital em Cusco e se expandiu rapidamente, alcançando vastas áreas da atual Colômbia até o Chile. No auge do seu poder, no século XV, os Incas governavam milhões de pessoas e administravam um território extremamente montanhoso, com uma eficiência notável. A organização Inca era altamente centralizada. O imperador, ou Sapa Inca, era considerado descendente direto do deus Sol e concentrava todos os poderes. A sociedade era dividida em grupos que trabalhavam coletivamente para o Estado. Grandes obras de engenharia, como os terraços agrícolas, canais de irrigação e a rede de estrada com milhares de quilômetros, mostram o grau de sofisticação que alcançaram, mesmo sem tecnologias consideradas essenciais do Velho Mundo. Apesar dessa complexidade, o Império tinha fragilidades que contribuíram para sua queda. Quando os espanhóis chegaram em 1532, encontraram o Império enfraquecido por uma guerra civil devastadora entre os dois irmãos Atahualpa e Huasca, que disputavam o trono após a morte do imperador Huayna Capac. Essa guerra interna dividiu o povo, destruiu recursos e facilitou a conquista estrangeira. Além disso, doenças trazidas pelos europeus como varíola haviam dizimado boa parte da população andina antes mesmo do contato direto com os conquistadores. Francisco Pizarro, com apenas algumas centenas de homens, aproveitou o caos político e capturou Atahualpa em uma emboscada. Mesmo após o pagamento de um enorme resgate em ouro, o imperador teve o seu fim, e os espanhóis deram início à colonização da região. O Império Azteca, que floresceu no centro do atual México, foi uma das civilizações mais poderosas da Mesoamérica antes da chegada dos conquistadores espanhóis. Sua capital era uma das maiores e mais avançadas cidades do mundo, com uma população estimada entre 200 mil a 300 mil habitantes. Fundado no início do século XIV, o Império se expandiu rapidamente, dominando grande parte do sul do México. Sua sociedade era altamente hierárquica, com o imperador no topo, seguido por sacerdotes, nobres e guerreiros, enquanto a maioria da população era composta por camponeses. Os astecas eram conhecidos por sua extraordinária engenharia, incluindo a construção dos chinampas, ilhas artificiais usadas para cultivo, e suas imponentes pirâmides e templos, que também desempenhavam um papel importante em suas crenças religiosas. O império era famoso por seu sistema de tributo, onde os povos conquistados eram obrigados a pagar tributo em produtos como alimentos, tecidos e metais preciosos. No entanto, a ascensão do Império Azteca estava longe de ser inabalável. Sua queda começou com a chegada dos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés em 1519. O imperador Montezuma II inicialmente tentou lidar com os espanhóis com diplomacia, acreditando que Cortés poderia ser uma reencarnação de um deus, mas as tensões logo se escalaram. O que parecia uma aliança amigável se transformou em conflito aberto quando Cortés, com o apoio de povos nativos descontentes com o domínio azteca, tomou a capital em 1521. As alianças feitas por Cortés com tribos locais que estavam subjugadas pelos astecas também desempenharam um papel fundamental na derrota do império. O Império Otomano foi uma das maiores e mais duradouras entidades políticas da história, com sua fundação datando em 1299, quando Osman I, líder de uma tribo turca, estabeleceu as bases de um império que ao longo dos séculos se expandiria para incluir vastas regiões da Ásia, Europa e África. Com a conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano se consolidou como uma das potências mais poderosas da época, controlando áreas estratégicas como o sudeste da Europa, o Império Bizantino e o norte da África, com grandes partes do Oriente Médio. Sua estrutura administrativa e militar era altamente eficaz. O exército otomano, composto por grande parte por janízaros, soldados de elite, muito deles recrutados por um sistema que selecionava jovens cristãos para o serviço militar, era uma força temida em todo o mundo. Além disso, o império tinha um sistema de governança complexo, com um sultão no topo e uma série de ministros que administravam as várias províncias.
A Mesquita de Sulemã é um exemplo da grandiosidade do Império nessa época. No entanto, por volta do século XVII, o Império começou a enfrentar um longo e gradual declínio. A ascensão de potências europeias como o Império Russo enfraqueceu a posição estratégica do Império Otomano. Além disso, o Império não conseguiu se modernizar tão rapidamente quanto as potências ocidentais, o que resultou em uma crescente perda de território ao longo dos séculos seguintes. A derrota na Batalha de Lepanto, onde a frota otomana foi derrotada por uma coalizão de estados europeus, foi um golpe significativo. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final para o Império Otomano. Aliado a potências centrais, o Império sofreu derrota devastadora. Após o fim da guerra, o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne resultaram na desintegração do Império e na criação da República da Turquia, liderada por Mustafa Kemal. O Império Austro-Húngaro, criado em 1867, foi uma das grandes potências da Europa Central. Formado pela união do Império Austríaco e do Reino da Hungria, sua estrutura política era complexa, com dois monarcas, o Imperador da Áustria e o Rei da Hungria, que governavam conjuntamente, mas com divisão de poder significativa entre as duas nações. Esse império incluía uma grande diversidade étnica e religiosa, abrangendo germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, croatas, romenos, sérvios, entre outros. A convivência de tantas culturas e etnias foi um fator de tensão durante grande parte da sua existência. No entanto, o Império Austro-Húngaro começou a enfrentar vários problemas no final do século XIX. A diversidade étnica do império, que inicialmente era vista como uma fonte de força, tornou-se uma das maiores fraquezas. Muitos grupos étnicos dentro do império começaram a exigir mais autonomia ou independência, o que gerou uma série de tensões políticas. Além disso, o império era excessivamente dependente do sistema feudal e enfrentava dificuldades em se modernizar completamente, ao contrário das potências industriais emergentes na Europa Ocidental. A Primeira Guerra Mundial foi o catalisador final para o colapso do Império Austro-Húngaro. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand da Áustria, em 1914, desencadeou o conflito. Ao final da guerra, o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Trianon resultou no colapso do Império Austro-Húngaro, dividindo suas terras entre novos estados independentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você aprendeu alguma coisa, deixe um comentário abaixo com a sua opinião. Curta e se inscreva se quiser uma segunda parte ou mais vídeos como esse. A história de Abraão atravessa territórios que moldaram a civilização antiga, desde as planícies férteis da Mesopotâmia, onde hoje se localizam partes do Iraque, até as montanhas da Turquia, os desertos da Síria e o sul da atual Jordânia, alcançando finalmente a terra de Canaã, que corresponde a regiões de Israel e Palestina. No coração da antiga Mesopotâmia, há quase 4.000 anos, florescia uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, Ur dos Caldeus. Localizada ao sul do atual Iraque, próxima ao rio Eufrates, Ur era um centro urbano sofisticado, lar de zigurates, escolas, bibliotecas e um culto poderoso ao deus Lua Nana. Foi neste cenário que nasceu Abrão, o homem que viria a ser conhecido como o pai da fé. Vivendo em meio a uma cultura politeísta e altamente desenvolvida, Abrão cresceu rodeado de ciência, religião e tradição. Por volta do ano de 2050 a.C., seu pai, Tera, decidiu partir de Ur com sua família rumo a Canaã, levando consigo Abrão, Sarai e Ló. No entanto, a jornada foi interrompida na cidade de Harã, ao norte, onde Tera morreu. Curiosamente, ali também era adorado o mesmo deus Lua de Ur, uma possível explicação para Tera ter escolhido aquele local como lar. Ali, em Harã, na região do atual sul da Turquia, o Deus invisível falou com Abrão pela primeira vez. Segundo Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aos 75 anos, Abrão atendeu ao chamado. Deixou tudo para trás, guiado apenas pela fé em uma promessa ainda sem forma. Seguindo antigas rotas comerciais, atravessou o deserto sírio, passou pelas montanhas do atual Líbano e chegou à terra de Canaã. Seu primeiro destino foi Siquém, onde Deus reafirmou a promessa. À tua descendência darei esta terra. Ali,
Abrão ergueu um altar, selando sua aliança com o Deus que o chamara. A jornada seguiu para Betel e Ai, onde mais uma vez ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Após um início promissor em Canaã, Abrão enfrentou seu primeiro grande teste. A terra prometida foi assolada por uma severa fome, como relatado em Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Estudos arqueológicos e dados climáticos indicam que secas prolongadas foram comuns na região do Crescente Fértil entre os séculos 20 e 22 a.C. Frente à escassez, Abrão tomou uma decisão estratégica: descer ao Egito, terra irrigada pelas cheias do rio Nilo, onde ainda havia alimento. Mas a fome não foi seu único desafio. Ao aproximar-se do Egito, Abrão temeu pela segurança de Sarai, sua esposa, que mesmo com cerca de 65 anos, era de extraordinária beleza. Temendo ser morto, pediu que Sarai dissesse ser sua irmã. Como conta Gênesis, capítulo 12, versículos 11 a 13, essa meia-verdade visava protegê-lo, mas colocava em risco o plano divino. Sarai foi levada ao palácio do faraó, e Abrão foi agraciado com bens e servos. Porém, como descreve Gênesis, capítulo 12, versículo 17, o Senhor interveio. Pragas atingiram a casa do faraó, por meios não detalhados, talvez revelações divinas ou consultas aos sacerdotes egípcios, o rei descobriu a verdade. Repreendeu Abrão e ordenou que deixasse o Egito, levando tudo o que havia recebido. Abrão retornou ao sul de Canaã. Conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 1, ele subiu do Egito com Sarai, Ló e todos os seus bens. Mas esse retorno não era triunfante. Era silencioso, reflexivo, marcado por aprendizados. Agora, rico em gado, prata e ouro, como narra Gênesis capítulo 13, versículo 2, Abrão não se deixou tomar pelo orgulho. Ao chegar novamente entre Betel e Ai, onde outrora erguera um altar, ele orou. Era um recomeço espiritual. Um homem diante de Deus, voltando ao centro da promessa. No entanto, a abundância trouxe tensão. Os rebanhos de Abrão e Ló eram tantos que os pastores começaram a brigar. Como a terra não comportava os dois, Abrão tomou a iniciativa de paz. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 9, propôs a separação amigável. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Foi um gesto de humildade e confiança em Deus. Ló então escolheu com os olhos. Viu as férteis campinas do Jordão, semelhantes ao Éden e à terra do Egito, conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Porém, ali estavam Sodoma e Gomorra, cidades de perversidade. Abrão, por outro lado, ficou com as colinas secas, mas sua escolha foi feita pela fé. E foi após esse gesto de confiança silenciosa que Deus renovou sua promessa. Gênesis, capítulo 13, versículos 14 a 17, registra: Toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E acrescentou que sua descendência seria como o pó da terra. Ele seguiu para Hebrom, nos carvalhais de Manre, região elevada e fértil da atual Cisjordânia, e ali ergueu mais um altar. As colinas de Canaã estavam em silêncio quando chegou a notícia. Ló fora levado cativo por uma coalizão de reis do Oriente. Quedorlaomer, rei de Elão, ao lado de Tidal, Anrafel e Arioque, marchou com fúria sobre os vales do Jordão. Era mais que um conflito local. Foi uma guerra internacional em escala antiga, descrita em Gênesis, capítulo 14. Esses reis vinham de terras distantes, como Elão, atual sudoeste do Irã, e Sinar, a antiga Suméria. A campanha foi calculada e implacável, ocorrida por volta de 1980 a.C. Ao saber do ocorrido, Abrão não hesitou. Homem de paz, revelou-se guerreiro. Reuniu 318 servos nascidos em sua casa e partiu em perseguição até Dan. Dividiu seus homens à noite e atacou com astúcia, vencendo reis poderosos e libertando os cativos. Um feito assombroso para um patriarca nômade. Ao retornar, foi recebido por dois personagens.
o rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Em resposta, o patriarca lhe deu o dízimo, o primeiro mencionado na Bíblia, um ato de honra e devoção. Séculos depois, o autor de Hebreus veria em Melquisedeque uma figura de Cristo, eterno sacerdote de justiça e paz. Abrão recusou os bens oferecidos pelo rei de Sodoma, dizendo: Nada tomarei, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Sua confiança estava em Deus, não em alianças humanas. O vento soprava suave sobre as colinas de Canaã quando Abrão, já idoso e com o coração cheio de perguntas, ergueu os olhos para o céu. A promessa permanecia, mas o filho ainda não havia vindo. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Senhor, o que vai me dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro que tenho é Eliezer de Damasco. O Senhor não me deu filhos, e um dos servos da minha casa é que será o meu herdeiro. Não, Abrão. Seu herdeiro não será esse, mas o seu filho. Vem, sai de sua tenda, que quero te mostrar uma coisa. Olha para o céu e veja se é possível contar as estrelas. Assim será a sua descendência. Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. Oh, meu Senhor, meu Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombo. Naquele dia, por volta de 1970 a.C., Deus prometeu a Abrão a terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Foi mais que um pacto. Sarai continuava estéril. Foi então que Sarai tomou uma decisão. Segundo Gênesis, capítulo 16, versículo 1, ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Conforme o costume da época, a serva poderia gerar filhos em nome da senhora estéril. Sarai disse: O Senhor me impediu de ter filhos. Toma, pois, minha serva. Abrão a ouviu, e Agar concebeu. Mas o que parecia solução virou conflito. Agar, grávida, desprezou Sarai. Esta, ferida, afligiu Agar, que fugiu para o deserto. No caminho para Sur, o anjo do Senhor apareceu a Agar junto a uma fonte de água. Foi a primeira aparição do anjo do Senhor nas Escrituras, e não foi a um rei, mas a uma escrava rejeitada. O anjo lhe ordenou que voltasse e prometeu: seu filho se chamaria Ismael. Deus ouve, pois o Senhor ouviu sua aflição. Conforme Gênesis, versículos 11 e 12, Ismael seria homem forte, vivendo em conflito diante de seus irmãos. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, por volta do ano de 1960 a.C. Foi um nascimento de júbilo e tensão. Ismael não era o filho da promessa, mas Deus o abençoou. Ele teria 12 príncipes e se tornaria uma grande nação. O céu de Canaã se tingia de dourado, anunciando mais um dia sobre a terra prometida. Abrão, com 99 anos, continuava firme na esperança da promessa divina. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus apareceu e disse:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso e desejo fazer uma aliança com você. Aqui estou, Senhor. Olhe as terras à sua frente, meu filho. Elas serão suas para sempre, e suas descendências terão possessão perpétua delas. E desde o momento em diante, Abrão já não será mais o seu nome. De Abraão, você será chamado. Abraão? E sua esposa Sarai será chamada de Sara. E eu a abençoarei, e ela lhe dará um filho. E você o chamará de Isaque. E ele herdará todas as promessas que fiz hoje a você. Minha esposa, um filho. Oh, meu Senhor. E quanto a Ismael? Quanto a Ismael, eu o glorificarei e cuidarei dele. Mas a minha promessa e a minha bênção ficarão com Isaque. Isaque. Oh, Isaque. Então será Isaque. Deus reafirmou a aliança com Abrão, prometendo-lhe que seria pai de uma multidão de povos. Para isso, Abrão receberia um novo nome. Seu nome, que até então significava Pai Exaltado, foi alterado para Abraão, que significa Pai de muitas nações. Deus também falou com Sarai, esposa de Abraão. Seu nome, que significava Minha Princesa, foi mudado para Sara, que significa Princesa de Muitos. E a promessa de Deus a Sara foi clara. Mesmo aos 90 anos, ela daria à luz um filho, chamado Isaque, que significa riso. Abraão e Sara riram da ideia, mas confiaram na promessa divina. Para selar essa aliança, Deus instituiu a circuncisão como um sinal físico da aliança entre Deus e o povo de Abraão. O Senhor revelou a Abraão, olhando para o sul, em direção às cidades de Sodoma e Gomorra, que o clamor contra essas cidades era grande e seu pecado gravíssimo. A justiça divina estava a caminho. Abraão, conhecendo o caráter misericordioso de Deus, ousou interceder. Com reverência perguntou: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23. Assim começou uma das orações mais audaciosas da Bíblia. Um homem argumentando com Deus em favor de vidas humanas. Abraão intercedeu até que Deus prometesse poupar a cidade se ali houvesse apenas 10 justos. Ainda que o nome de Ló não tenha sido mencionado nessa conversa, é evidente que Abraão pensava em seu sobrinho, que morava em Sodoma com sua família. Deus ouviu. E mesmo que nem 10 justos fossem encontrados, a compaixão do Senhor se manifestou. No capítulo 19, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Foram recebidos por Ló, que insistiu para que pernoitassem em sua casa. Durante a noite, os homens da cidade cercaram a residência, revelando a completa degradação moral daquele povo. Foi então que os anjos intervieram, protegendo Ló e cegando os agressores. Eles ordenaram que Ló saísse com sua família imediatamente, pois o juízo divino não tardaria. Vocês devem ir embora. A cidade está sendo punida. Não olhem para a cidade do pecado. Não olhem para trás. Ló. Não olhem para trás! A esposa de Ló foi transformada numa pilha de sal por desobedecer a Deus. Ló e suas filhas fugiram para as montanhas para nunca mais verem Abrão.
O silêncio das promessas foi rompido numa manhã que mudou o destino da humanidade. Depois de décadas de espera e dúvidas, Sara concebeu. O milagre aconteceu no deserto de Canaã, onde nasceu o menino prometido, Isaque, não em um palácio, mas no acampamento de um homem de 100 anos. Está escrito em Gênesis capítulo 21. E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Abraão tinha 100 anos e Sara cerca de 90. A concepção de Isaque, nome que significa ele ri, leis naturais da biologia. A menopausa e a idade avançada de Abraão tornariam impossível essa gravidez, mas Deus abriu um novo caminho para cumprir sua palavra. O nascimento de Isaque foi o cumprimento de uma promessa feita em Gênesis, capítulo 12, quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Agora, essa promessa tomava forma e vida. Sara, antes estéril, ria de alegria, como disse em Gênesis, capítulo 21. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. A alegria foi celebrada com um grande banquete, mas logo surgiram tensões. Ismael, filho de Agar, a serva egípcia, começou a zombar de Isaque. Isso levou Sara a exigir que Agar e Ismael fossem enviados embora. Deus disse a Abraão que não temesse, pois a promessa viria por meio de Isaque, e essa separação é descrita em Gênesis, capítulo 21. O nascimento de Isaque é o ponto de virada no plano divino. Ele é o elo entre Abraão e as gerações que seguiriam, levando a Jacó, Davi e, finalmente, a Jesus Cristo. O céu sobre as colinas de Moriá estava límpido, mas o coração de Abraão pesava como o deserto em noite sem estrelas. Era o clímax de uma vida moldada pela fé e pela obediência. Depois de décadas de espera, Deus ordenou que ele oferecesse seu filho, Isaque, em holocausto. Assim está escrito em Gênesis capítulo 22. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. A caminhada até Moriá durou 3 dias. Cada passo ecoava entre as rochas e o silêncio. Abraão levou lenha, fogo e faca. Pai, eis-me aqui, meu filho. Já tem a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá o sacrifício que ele deseja, meu filho. É aqui. Cadê o animal que vamos sacrificar? Eu te amo. Muito, meu filho. Muito. Mas amo mais a Deus. Eu preciso provar isso para mim mesmo. Preciso. Sou o cordeiro, pai. Pai, o Senhor acha que eu vou ser um sacrifício perfeito? Será que Deus vai me aceitar? Abraão! Abraão, Eis-me aqui, Senhor. não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Meu filho, o carneiro do sacrifício. A fé de Abraão, testada ao extremo, se consolidou como alicerce para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Após esse evento, Sara faleceu aos 127 anos e foi sepultada na caverna de Macpela. Essa caverna se tornou o primeiro pedaço de terra oficialmente possuído pelos hebreus em Canaã. Abraão viveu até a idade de 175 anos.
Em seus últimos dias, viu Isaque crescer e casar-se com Rebeca, mantendo viva a linhagem da promessa. Abraão morreu em boa velhice e foi sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macpela. O legado de Abraão não está apenas na genealogia, mas na fé que inspira e na história que pulsa viva em cada passo daqueles que escolhem crer. Sua vida encerrou-se como começou, em movimento, entre tendas e montanhas, entre lágrimas e esperança, entre o céu que fala e a terra que obedece. E sua voz ainda ecoa: o Senhor proverá. Agora que você acompanhou a incrível trajetória de Abraão pelos mapas, desde Ur dos Caldeus até a Terra Prometida, que tal mergulhar ainda mais fundo nessa história? Separamos 9 curiosidades fascinantes sobre a vida de Abraão que talvez você nunca tenha ouvido falar. São detalhes que ajudam a entender melhor quem ele foi, como viveu e por que sua jornada continua tão impactante até hoje. Curiosidade 1. Família entrelaçada. Laços de sangue e tradição. No clã de Abraão, a família de Abraão é um exemplo notável de como, nas antigas culturas do Oriente Médio, os laços familiares desempenhavam um papel essencial na preservação da linhagem, herança e identidade do grupo. Abraão, originalmente chamado Abrão, era filho de Terá, um homem natural de Ur dos Caldeus. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a mãe deles, mas a estrutura familiar revela muito sobre os costumes da época. Harã, irmão de Abraão, teve 3 filhos, Ló, Milca e Iscá. Harã morreu, ainda em Ur, a cidade natal da família. E essa perda precoce provavelmente influenciou o relacionamento entre Abraão e Ló. Depois da morte de Harã, Ló passou a acompanhar Abraão em suas viagens, inclusive quando ele deixou Harã em direção a Canaã, quase como se fosse um filho adotivo. O outro irmão, Naor, casou-se com Milca, sua sobrinha, filha de Harã. Esse casamento entre tio e sobrinha pode parecer estranho à nossa cultura moderna, mas era comum em sociedades patriarcais antigas. Nesses contextos, casamentos dentro da própria família eram vistos como uma forma de preservar a pureza da linhagem, manter propriedades dentro do clã e fortalecer alianças internas. Além disso, em um tempo sem registros civis formais, a confiança e o conhecimento entre as famílias eram fatores determinantes na escolha de um cônjuge. Essa estrutura familiar mostra como os personagens bíblicos viviam em uma rede de relações complexas onde religião, cultura e tradição se entrelaçavam. A escolha dos cônjuges e os cuidados entre os membros da família reforçavam o senso de comunidade, sobrevivência e identidade espiritual, aspectos centrais na história do povo hebreu. Curiosidade. 2. Parentesco com Sara, sua esposa. Uma união dentro da linhagem. Uma das informações mais surpreendentes e comentadas na história de Abraão é o fato de que Sara, sua esposa, era também sua meia-irmã. Essa revelação aparece de forma explícita em Gênesis 20:12, quando o próprio Abraão, ao justificar sua relação com ela, diz ao rei Abimeleque: "E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher." De acordo com esse versículo, ambos tinham o mesmo pai, Terá, mas mães diferentes. Essa união, embora hoje seja vista como um tabu em muitas culturas, era social e legalmente aceitável em várias sociedades antigas, especialmente nas culturas patriarcais do Antigo Oriente Médio. O objetivo era manter a herança dentro da família, reforçar alianças entre membros do mesmo clã e, em muitos casos, proteger a linhagem de influências externas ou alianças políticas indesejadas. Além disso, Sara era mais do que apenas esposa. Ela foi companheira de fé e parte ativa da jornada espiritual de Abraão. Apesar dos desafios, como a infertilidade prolongada e as viagens por terras estrangeiras, ela permaneceu ao seu lado. A Bíblia destaca sua beleza e também sua importância espiritual. No Novo Testamento, Sara é mencionada em Hebreus